Olá, amigos! Hoje, a China é o concorrente número 1 dos Estados Unidos em termos econômicos, militares, diplomáticos e tecnológicos. Eles têm poder suficiente para alimentar a ambição de derrubar a hegemonia global dos Estados Unidos. O lado de Washington viu isso e quis evitá-lo. Para ser honesto, porém, eles são impotentes para conter a ascensão da China. Por que é que? Vamos descobrir juntos. Nas décadas de 1980 e 1990, os Estados Unidos ficaram perplexos com o medo de que o Japão os superasse em tamanho econômico. Isso não vem da imaginação, mas através das estatísticas. A primeira é que grandes indústrias outrora dominadas pelos Estados Unidos, como fabricação de automóveis, computadores, eletrônicos, semicondutores, construção naval ou ferro e aço, foram amplamente adquiridas pelos japoneses. Em segundo lugar, graças às exportações em expansão, a quantidade de dinheiro acumulado pelos japoneses está aumentando e eles são investidos em todos os lugares para obter lucro. Eles costumavam usar mais de 100 bilhões de dólares para comprar propriedades americanas famosas, como o Rockefeller Center em Nova York, Columbia Pictures Film Company, ou o campo de golfe de Pebble Beach. Muitos jornais de Washington na época escreveram que os japoneses estavam comprando a América. Finalmente, de acordo com os economistas, na década de 1980 o PIB do Japão era cerca de 70% a 80% do PIB dos Estados Unidos. E para evitar que os japoneses superassem, o lado de Washington usou pressão para forçar Tóquio junto com a Grã-Bretanha, França e Alemanha a assinar o Acordo Plaza em 1985. Sob o Acordo Plaza, todos os 4 países que aceitam moedas em USD podem depreciar em relação às suas moedas. Isso dá aos Estados Unidos uma vantagem de exportação. Podemos entendê-lo simplesmente da seguinte maneira. Em 1985, um cacho de vegetais japoneses exportados para os Estados Unidos renderia $1 equivalente a 240 ienes japoneses. Até 1988, o mesmo cacho de vegetais, quando vendido para os Estados Unidos, rendia $1, mas como o dinheiro dos Estados Unidos perdeu valor 2 vezes, $1 só pode ser trocado por 120 ienes. Naquela época, para obter a mesma receita de antes, equivalente a 240 ienes, os japoneses foram obrigados a aumentar o preço de venda de um molho de vegetais para $2. Com outros produtos similares, isso significa que as exportações japonesas de repente se tornam mais caras e inaceitáveis. Quando os consumidores se afastarem, as empresas que vendem vegetais para carros terão que se retirar do mercado americano, abrindo caminho para as empresas americanas. A partir daí, Washington recuperará sua posição como a superpotência manufatureira número 1 do mundo. Tudo correu muito bem. No entanto, a economia dos Estados Unidos enfrenta hoje a possibilidade de ser destronada pela segunda vez. A China hoje não é diferente do Japão na década de 1980. Especificamente, eles são atualmente o maior fabricante do mundo e dominam muitas indústrias importantes. Exemplos de eletrônicos incluem smartphones, computadores, televisores e fabricação de automóveis. Em 2022, eles enviaram 12 milhões de unidades em comparação com 8 milhões para os Estados Unidos. A China produz 52% do aço mundial. Há também uma indústria têxtil e de bens de consumo. Graças ao seu próspero negócio, a China tem muito dinheiro guardado, dos quais cerca de 860 bilhões de dólares foram usados para emprestar aos Estados Unidos por meio de títulos do Tesouro. Mais de 1.300 bilhões de dólares são atribuídos à gestão do China Investment Group. Este é o maior fundo de investimento do mundo até hoje. Eles usaram cerca de 145 bilhões de dólares para comprar ativos americanos. A maioria delas são fusões e aquisições de empresas, principalmente nos setores de tecnologia e imobiliário. Se o governo de Washington não impusesse restrições aos investimentos, o número de ativos que a China poderia comprar seria muito maior. Mais uma semelhança com o Japão na década de 1980, ou seja, em 2022 o PIB da China será 73% do PIB dos Estados Unidos. Por esses motivos, o medo de ser superado pela China está cobrindo os Estados Unidos. E é claro que a América não quer ficar de braços cruzados e esperar pela abdicação. Em 2018, os Estados Unidos aumentaram as tarifas de 10% para 25% sobre quase metade dos 250 bilhões de dólares em exportações da China. Embora os métodos sejam diferentes, o objetivo dos Estados Unidos é o mesmo do passado, quando os Estados Unidos se candidataram ao Japão. Quando o imposto for alto, os produtos chineses não poderão ser vendidos a baixo custo. Se os preços aumentarem, os consumidores se afastarão, forçando as empresas chinesas a se retirarem do mercado americano, criando oportunidades para as empresas locais entrarem. No entanto, os resultados não foram os esperados. A China respondeu impondo tarifas semelhantes sobre 90% dos produtos americanos, no valor de 110 bilhões de dólares. Finalmente, um homem com um olho, um homem com uma perna aleijada, e o jogo teve que ser interrompido. A razão pela qual os Estados Unidos não podem manter a China é porque os dois lados são muito dependentes um do outro. Vamos dar uma olhada nos seguintes números.
Em 2022, o senhor Ma exportou mercadorias para a China no valor de 292 bilhões de dólares. Em contraste, o senhor China exportou 691 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Fazendo as contas, o valor do comércio bilateral entre os Estados Unidos e a China é maior que o dos Estados Unidos e da UE. Não apenas comercializando mercadorias em grandes quantidades, Washington também é um dos principais investidores em Pequim. Na última década, o capital total acumulado até o momento atingiu 256,2 bilhões de dólares. Suas centenas de empresas como KFC, General Motors, Microsoft, Boeing, Nike, Coca-Cola e muitas outras. Essas empresas estão lucrando cerca de 30% no mercado chinês. Além disso, a China também é um importante fornecedor de terras raras para os Estados Unidos, respondendo por cerca de 74%. Elas são comumente usadas em equipamentos eletrônicos e militares. Por causa dessa relação simbiótica, toda vez que os Estados Unidos tomam medidas para conter o desenvolvimento da China, isso significa que eles estão se prejudicando. No entanto, uma vez odiado, independentemente, o governo de Washington ainda encontra maneiras de dificultar as coisas para Pequim. Especificamente, eles pediram a seus aliados que se juntem à chamada campanha Rede Limpa para isolar as empresas de tecnologia chinesas. Isso inclui boicotar equipamentos de telecomunicações da Huawei e ZTE em atividades militares e de segurança. Os Estados Unidos também acusam regularmente a China de abusos dos direitos humanos, bem como a perseguição aos uigures em Xinjiang. É claro que isso é moralmente bom, mas ao mesmo tempo também visa desacreditar Pequim no cenário internacional. Além disso, os Estados Unidos também apoiam vários países que têm disputas territoriais e marítimas com a China. Através dele, a propaganda retrata Pequim como expansionista e intimida os fracos. Até os Estados Unidos têm tido muito sucesso em retratar a diplomacia da armadilha da dívida da China. A ideia é emprestar dinheiro para outros países, deixando-os endividados. Então, quando não podiam pagar, eram obrigados a fazer concessões para permitir a exploração de recursos ou aumentar a importação de mercadorias da China. Se lermos muito, encontraremos a resposta. Muitos pesquisadores americanos rejeitaram a visão da China sobre a dívida. Precisa de dinheiro para pedir emprestado. O contrato é assinado no papel, mutuamente benéfico. É difícil chamá-lo de dívida. Em geral, os Estados Unidos usaram muitas táticas únicas para pintar uma imagem negativa de Pequim em todo o mundo. No entanto, há uma coisa que eles não podem fazer, que é convencer os aliados a limitar os negócios com a China. A razão é que os Estados Unidos também consideram Pequim como seu principal parceiro, então como se pode dizer que é um aliado? Atualmente, os maiores parceiros comerciais da União Europeia, Taiwan, Coreia do Sul e Japão são todos a China, não os Estados Unidos. O que mais dizer, vivendo dependentes um do outro, como eles podem prejudicar um ao outro? Vídeo termina aqui. Obrigado por assistir o vídeo inteiro. Adeus e até mais.